Rubens Teixeira da Silva. Excelentíssimo senhor senador Moca, primeiramente agradeço o tempo que o senhor está me dando e cumprimentá-lo pela forma democrática e brilhante que o senhor está conduzindo essa sessão, cumprimentar e agradecer o convite feito pelo senador Paulo Paim. O senhor é xará do meu pai e do meu irmão que pagou meus estudos. Então, Paulo soa muito bem. Identicamente, como também o senhor senador Moca, porque o senhor aqui, como o senador Paim, os senadores são eleitos pelo povo, estão aqui para representá-los, são legítimos e a gente fica honrado de ficar perto dos senhores. Eu queria fazer uma referência inicial aos dados colocados pelo doutor Lúcio Flávio, bem colocado, sobre o aumento dos médicos de 50 a 2013, do número de faculdades. Houve, nesse período, um aumento da população de 3,8, quase 3,9, 3 vezes, quase 4 vezes a população brasileira no período e aumentou 2 vezes o número de faculdades. Resta a gente saber quantos se formaram em cada faculdade e qual o déficit da época para saber julgar esse número, se é adequado ou não. Embora, lógico, que o número que o senhor colocou tem relevância na discussão. Identicamente, os advogados, em 1970, os dados fornecidos de 70 a 2014, houve o aumento de 2,13 aproximadamente na população brasileira e houve o aumento de 3 vezes do número de faculdades. Resta saber qual o número de formados por cada uma e qual o déficit da época, para saber qual é a relevância e a importância dos dados, embora, repito, tem relevância o dado inicial, mas precisamos ser mais criteriosos. Com relação à fala do doutor Cláudio, ilustre representante da OAB, eu entendi que a OAB está corrigindo uma falha do governo. O governo deixou abrir curso de direito demais, então a OAB tem que aplicar o exame para restringir ou controlar a entrada no mercado ou a qualidade da formação ou coisa dessa natureza. Eu queria dizer também que quando nós contratamos um prédio, eu sou engenheiro civil, quando nós contratamos um prédio, alguém me contrata um prédio, se contratar ou contrata de um engenheiro civil, aquele projeto, milhares de pessoas ao longo da vida útil daquela obra, que pode ser 30, 40 anos, estarão sujeitas à credibilidade, ao trabalho daquele engenheiro. Se essa obra cair, não há recurso que traga a vida de volta, diferente do que acontece no direito, que tem muitos recursos para corrigir eventuais falhas no processo ou outras necessidades que surjam. Então, se o prédio cair, não há jeito. As pessoas morrem e vão ser sepultadas e só vai restar aí a demanda de compensação que surge em decorrência disso. Mas a vida, o maior bem que nós temos, valor incalculável, não tem como retornar. Eu saio daqui sem saber se tem faculdade caça-níquel ou não tem, ou o que quer dizer isso. Saio daqui saber se é coisa de professor fingir que está ensinando e aluno fingir que está aprendendo. Eu saio daqui sem saber, ninguém falou nada sobre isso. Eu não sei se alguma instituição tem imunidade para fazer uma acusação tão séria ao magistério jurídico ou qualquer outra forma de magistério e ficar por isso mesmo, não precisar explicar. Eu, como professor, me sinto envergonhado e eu tenho certeza que todo professor sério, que a maioria também se sente, especialmente num país que tem educação ainda, especialmente a pública, com dificuldades, embora os esforços que têm sido feitos para melhoria, e tem havido melhorias, mas nós temos muito a vencer. E humilhar o magistério desse jeito é algo deplorável e extremamente ruim para a nossa democracia, especialmente o magistério jurídico, como os outros demais também, que são igualmente importantes. A ilustre representante do MEC, a doutora Luana, ela fez referência a uma prova para regulamentar. No direito, o que regulamenta são normas regulamentares, que são, normalmente, as normas, as necessidades, aquilo que for norma que afeta a sociedade como um todo, tem natureza de ser direito público, e direito público tem que ser normatizado, sobretudo, por instituição pública, que não é o caso da OAB. Bem, a gente deve lembrar que Hitler também ele foi eleito, e foi voto, e ele tinha lá os juristas que legitimavam os atos dele, tinha os engenheiros que construíam câmeras de gás, que operavam aquilo tudo, médicos que faziam experiências com vidas humanas. Então, nós temos que olhar, antes de olhar as palavras, olhar o resultado. Jesus Cristo, o maior mestre de todos os tempos, ele disse, pelo fruto se conhece a árvore. O fruto desse cenário são pessoas desempregadas e humilhadas, pessoas que eu recebo e-mails de pessoas do Brasil inteiro, mensagem pelo Facebook, pessoas que dizem que tomam remédio. Por quê? Porque o processo que a OAB submete a essas pessoas é um processo humilhante. É um processo, uma prova que, se necessário, senhores senadores, ela deveria ser periódica e por área, especialmente porque
Porque a legislação e a doutrina e a jurisprudência muda muito rápido. Em 5 anos, a legislação já está alterada. Tanto é que os códigos são lançados ano a ano. Talvez mude mais rápido do que a medicina, do que a engenharia. Então, se o exame da OAB é necessário para manter os profissionais trabalhando de forma adequada no mercado, ele deveria ser periódico. A carteira da OAB deveria ter validade só de 5 anos, por exemplo, e a cada 5 anos os advogados serem reavaliados, porque o desempenho, a capacitação, ela pode melhorar com o tempo, se a pessoa se aprimorar, ou pode piorar e ficar obsoleta se a pessoa não se preparar e não se atualizar, e é comum as pessoas não se atualizarem. É importante saber também que a segunda fase da OAB, ela avalia apenas uma área, uma única área. A primeira fase é uma prova múltipla escolha, que são diversas áreas. A segunda avalia uma única área. Pode ser direito penal, direito administrativo. Se a OAB está certa na sua proposta, a habilitação do advogado deveria ser por área. Se ele fez na segunda fase penal, deveria só advogar em penal. Não poderia advogar em civil, administrativo, trabalho. Se quisesse se habilitar em cada área, ele deveria fazer todas as provas. Veja que é uma incoerência completa nesse método que eles argumentam. Eu sou professor e sei que tem como controlar o grau de dificuldade de uma prova, e sei também se a minha prova vai ser pragmática, no sentido de avaliar o conhecimento, ou se eu quero decoreba ou botar pegadinha. Tá certo? Uma prova em grandes volumes, porque são grande quantidade de candidatos, como são muitos candidatos, deveria haver um ganho em escala. O concurso poderia ser mais barato em função disso. Do ponto de vista da economia, eu, como economista, não sei explicar por que em grande quantidade de candidatos, aumenta o custo, um custo tão elevado. Senhores e senhoras, isso definitivamente é um absurdo sob qualquer ponto de vista. Eu queria passar para a mão do senador, excelentíssimo senador Moca, não só a carta que eu mandei ao Congresso Nacional, mandei para a Presidência da República, mas também todos os meus escritos em que eu exponho todas as minhas ideias relacionadas ao exame da OAB. E, por último, eu queria dizer aos senhores, como um desempregado que, às vezes, estudou pelo FIES porque não tinha recursos para pagar a faculdade, não tem emprego, ele não tem emprego e não tem renda, ele vai sobreviver como? Olha, é a pior coisa que tem para um ser humano, depois de ele se formar, não poder trabalhar. Eu que tirei a carteira de trabalho com 14 anos de idade, e ninguém assinou até que eu fosse para o Exército, sei o que é a humilhação de você trabalhar para receber quantas pessoas querem oferecer. Existem bacharéis trabalhando como se fossem advogados, senadores, em escritório, ganhando um subsalário, uma subprofissão, um subsalário. Isso, sobretudo, é um erro jurídico. Como a OAB finge que não vê isso. E, além de tudo, é uma humilhação, porque o cara, ele sabe, se ele fosse incompetente, se ele fosse uma pessoa despreparada, ele não estaria ali no escritório. Se é porque é competente. Eu clamo por justiça, por justiça. Vamos ver os resultados antes de ver o caminho, antes de ver as explicações, antes de ver a retórica. As pessoas estão morrendo de fome, estão passando necessidade, estão morrendo de suicídio, estão passando humilhação. Isso não é justo. Isso não é justo, eu não aceito. Senhores, eu fiz 6 cursos acadêmicos e de alta performance, fiz um monte de concurso público. Eu sei o que é uma prova, eu sei o que é a dificuldade. Eu estou falando de uma realidade que eu conheço, porque eu vim da pobreza extrema, repito, e fui chamado de semi-idiota. Muito obrigado. Peço justiça pelos bacharéis. É só isso que eu peço. Eu não quero outra coisa. Nem se preocupem com a minha carteira, porque ela não faz diferença para mim enquanto essas pessoas não tiverem a sua, embora eu tenha passado no exame. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.